Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre por que os meus primeiros coletores não deram certo no meu corpo. E eu acho que isso é muito legal pra gente poder começar a avaliar o que o nosso corpo precisa de um coletor, e isso ajuda muito na hora que a gente vai escolher o modelo certo para o nosso corpo. Bom, o meu primeiro coletor foi um Enciclo, há cerca de 7 anos atrás. Esse aqui é um Enciclo antigo, não é um Enciclo que é vendido hoje. Depois desse Enciclo, já teve 2 novas versões, o novo Enciclo que vocês já viram aqui no canal, e atualmente o Enciclo está vendendo uma 3ª versão do Enciclo, que vocês vão ver também em breve aqui no canal. Eu ainda não vi esse coletor, mas eu estou muito curiosa. O Enciclo antigo, ele tem exatamente as mesmas dimensões do Enciclo novo, diâmetro, comprimento, mas a gente tem que levar em consideração que ele era bem mais molinho. O novo Enciclo é um coletor mais rígido do que esse aqui, que foi o coletor que eu comecei a usar naquela época. Esse coletor, ele não é mais vendido. Então, o Enciclo naquela época era a única opção de coletor nacional que a gente tinha. Nenhuma dessas marcas que a gente vê hoje em dia existia ainda. E foi, naturalmente, o mais acessível para mim na época, foi o coletor que eu comprei. Aprendi muito com ele, mas a gente sabe, hoje em dia, qual é o problema que o Enciclo tinha, né? O Enciclo, ele é um coletor comprido, alongado. Ele tá com o cabinho cortado, porque o meu colo do útero é baixo. Isso eu não sabia na época, por isso é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. E eu comprei, por ser a opção mais acessível, eu acabei comprando um coletor que é para colo alto, quando o meu colo era baixo. Esse não era o único problema do Enciclo para o meu corpo, além dele ser comprido demais, mesmo sem o cabo, o fundo do corpo dele ficava do lado de fora, incomodava. Ele não tem capacidade suficiente para o meu fluxo, que sempre foi intenso, e ele era um coletor molinho demais para o meu corpo. Então, o que acontecia é que quando eu colocava ele não abria. Na época, eu só usava 2 dobras, que eram a dobra em C, a mais básica, ou em U, e a dobra punch down, que eu aprendi depois, porque a dobra em C não entrava no meu corpo. Eu não conseguia inserir o coletor com a dobra em C, porque o ponto de inserção dela era um pouco grande, eu tinha 0 experiência com coletores, então eu me enrolava muito com a dobra em C, ela não entrava, machucava. E aí eu aprendi a punch down, e ela melhorou um pouco, foi quando eu comecei a conseguir colocar o coletor com mais facilidade, mas era um coletor que ficava com o fundo para fora, incomodava um pouco, geralmente vazava, o vácuo que ele pega é um vácuo muito fraquinho para o meu corpo. Então, todos esses fatores fizeram com que o meu primeiro coletor, o Enciclo, não fosse o coletor ideal para o meu corpo. E ao longo do tempo eu fui aprendendo por que ele não era o coletor ideal para o meu corpo. E aí, quando eu descobri que meu colo do útero era baixo demais para o Enciclo, esse aqui é um Enciclo B, tem até um Bzinho aqui, não sei se vai dar para vocês verem. De novo, esse é um modelo antigo, não é mais vendido. Quando eu percebi que o Enciclo B era um coletor comprido demais para o meu corpo e molinho demais para o meu corpo, eu troquei ele pelo Lunette. O Lunette é um coletor finlandês que era vendido aqui no Brasil na época, em 2015, se eu não me engano. Hoje em dia ele não é mais vendido no Brasil, então se você quiser esse modelo é preciso importar ele lá de fora. Mas na época ele era vendido no Brasil, era um coletor bem mais caro porque era importado. Mas como vocês podem ver, a principal diferença do Enciclo pro Lunette é a altura do corpo. Então a gente vê que o comprimento do Enciclo é bem maior. O Lunette é um coletor mais arredondado, menos alongado, corpo mais curto. Mesma capacidade do Enciclo B. Esse aqui é um Lunette 1, o menor da marca. Também tem um Lunette 2, que é o coletor maior para quem já tinha filhos. No meu caso, como eu não tinha filhos, eu optei pelo Lunette 1. E aqui a gente vê já que melhorou pra caramba o meu incômodo com o corpo longo do coletor, já que o Lunette tinha o corpo bem curtinho. E, além disso, o Lunette era um coletor mais rígido que o Enciclo antigo.
Então, duas coisas já melhoraram. Uma terceira coisa melhorou, que eu também não sabia na época, mas o meu corpo lida muito melhor com coletores com corpo arredondado do que coletores com corpo alongado. Então, eu acabei tendo uma experiência nesse sentido melhor com o Lunete, porque ele tinha características que eram mais para mim. No entanto, uma coisa que permaneceu, os grandes problemas que eu tinha com o Lunete era que eu não conseguia fazer ele abrir. Na época eu não sabia todas aquelas técnicas que eu ensino aqui no canal, de abrir o coletor com o dedo, tentar outras dobras. Eu usava com ele, comecei usando também a dobra punch down, que não é a melhor dobra para o meu corpo, mas era a dobra que eu conhecia. E ela é muito difícil de abrir em mim. Para a dobra punch down abrir em mim, precisa ser um coletor bem rígido, bem mais rígido que o Lunete. Eu não sabia disso na época, então normalmente eu colocava ele ficava dobrado e vazava. Quando ele finalmente abria, às vezes ele abria depois de muito tempo que ele já estava lá dentro, ele tinha a capacidade muito pouca para o meu fluxo. Então, o problema que eu continuei tendo com o Lunete foi que ele não tinha capacidade suficiente, um coletor pequenininho demais, para o meu fluxo, que sempre foi intenso, e eu não conseguia abrir ele dentro do meu corpo com a dobra punch down, que era a dobra que eu usava na época. Hoje em dia, se eu for usar o Lunete, com certeza eu vou ter uma experiência bem mais fácil, porque hoje eu conheço outras dobras, eu consigo abrir o coletor manualmente, enfim, eu tenho muito mais experiência, mas naquela época a grande barreira que eu tive com o Lunete foi que ele não aguentava meu fluxo, então eu colocava o Lunete e ele enchia muito rápido e acabava vazando, ou ele não abria e acabava vazando também no meio do dia, soltava o vácuo. Tem até uma história que eu já coloquei aqui no canal, da primeira vez que eu precisei trocar o coletor em banheiro público, foi porque o Lunete vazou, soltou do nada quando eu tava na rua. Então é isso, gente. Esses foram os motivos pelos quais os meus primeiros coletores não deram certo. Teve muito também fator de falta de experiência, falta de conhecimento sobre a técnica correta de usar os coletores? Teve sim, mas a gente vê que são dois exemplos de coletores que tinham características que não se adequaram bem ao meu corpo, e depois, ao longo dos anos, eu fui descobrindo o que o meu corpo precisava de um coletor, e foi assim que eu achei os coletores que funcionavam melhor no meu corpo, e a gente vai falar sobre eles depois num outro vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo.